Olá, boa noite, muito boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021, estamos começando mais uma live do nosso projeto Psicologando com Eduardo Jorge, falando sobre psicologia, sobre a mente humana, sobre um pouquinho da neurociência, um pouquinho da filosofia, da antropologia, trazendo um pouco dessas ciências e desses conhecimentos que vão ajudar a gente a poder refletir bem, a gente pensar melhor. Então, lembrando que aqui é um espaço de reflexão, de debate, de pensamento, de troca de ideias. Aqui você pode concordar, discordar, divergir, convergir. Aqui é um espaço democrático, sempre com muito respeito. Estamos aqui todas as segundas-feiras, né? Sempre trazendo um tema interessante, sempre interagindo com todos vocês aqui. Lembrando que essa live já está sendo transmitida pela TV Unomaster, aí o pessoal da Mata Sul, aí, daqui de Pernambuco, o pessoal lá de Palmares, com o meu amigo Lulica, e toda a sua equipe aí transmitindo esses nossos conhecimentos, né? Vai lá, tanto no YouTube, nós temos lá a TV Unomaster no canal do YouTube, tem vários vídeos interessantes, várias entrevistas, muito rico aí de cultura, principalmente aí a nossa cultura pernambucana, canavieira aqui da zona da Mata Sul. Um abraço também a todos de Goiânia. E se você, claro, se você gosta das nossas transmissões aí você vai aí no compartilhar, copia o link e manda aí para os grupos de WhatsApp, manda para um amigo, para uma amiga, para um familiar, para alguém que você acha que possa se beneficiar dessa live, tá certo? Hoje nós vamos trazer como tema a importância do conhecimento, sim, do conhecimento em nossas vidas, né? Quais os resultados quando a gente adquire conhecimento, quando a gente não adquire, quem deixa, vamos dizer, de buscar conhecimento, quais são as possibilidades. E claro, a gente vai debater aqui sempre respeitando muito, então eu vou trazer aqui tudo que eu trago, todos esses conteúdos reflexivos, são provocativos, sim, como eu falei, aqui há um espaço para divergência, mas tudo que eu trago enquanto sociedade também me incluo nessa, incluo esse processo também, não só para as pessoas que nos acompanham aqui no Facebook, mas também para mim, tá certo, pessoal? E só lembrando aí, nós temos também um canal no YouTube, Eduardo Jorge, psicólogo, Eduardo Jorge, psicólogo, você vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, também ativa lá as notificações dos sininhos. Nós temos no Instagram, eu acho que a gente também vai fazer essa live amanhã no Instagram, nós temos também nossa página, nosso perfil no Instagram, desculpa, que é Eduardo Jorge Psi, Eduardo Jorge PSI, tudo junto. Você também pode nos seguir, que a gente segue de volta aí com o maior prazer. Querendo a nossa consulta online ou consultoria, né, para melhorar de repente aí a sua equipe de trabalho, trazer aí, melhorar as relações interpessoais, a ética entre seus profissionais, você pode ligar para nós ligar ou entrar em contato com a gente pelo 81, né, 81 que é o código daqui de Pernambuco, 99410 21 29. Vou repetir, 81, código de Pernambuco, 9 na frente, 9410 21 29, 9410 21 29, que a gente tanto faz consultas online, como a gente está fazendo aqui através das redes sociais, como também a gente faz consulta presencial no domicílio da pessoa que queira nos contratar, tá certo? Mas vamos lá para o nosso tema. Tá certo, pessoal? Olha, a gente pensou, até alguns amigos, amigas, falaram, poxa, Eduardo, a gente fala tanto sobre conhecimento científico, empírico, filosófico, conhecimento popular, que acho que mereceria uma live falando sobre a importância. E claro, eu considero uma das lives mais importantes, porque o conhecimento, eu queria primeiro trazer até um pensamento do Leandro Carnal, a gente que acompanha, né, um dos grandes pensadores aqui da atualidade aqui no Brasil, vivo, né, Leandro Carnal. A gente
A gente tem muitas referências aí de pessoas que já passaram por aqui, como Aristóteles, Freud, Albert Einstein, Newton, Santos Dumont, entre outros, mas nós temos também as nossas referências que ainda estão vivas e espero que vivam muito ainda, entre eles o Leandro Carnal. Ele diz que conhecimento é poder. Ele cita até um pensador chamado Francis Bacon, eu não li ainda, mas ele diz que, de acordo com Francis Bacon, pode passar em qualquer tempo, em qualquer época, o conhecimento sempre vai ser poder. Claro, dinheiro é uma forma de poder, né? Muitas vezes músculos é uma forma de poder, de repente arma, entre outros, né? Cargos, mas conhecimento sempre vai ser uma das maiores formas de poder. Você pode não ter dinheiro, não ter arma, não ter corpo, não ter músculos suficientes, mas com um bom conhecimento, com uma boa inteligência e bem aplicada frente às circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia, positivas e negativas, a gente com certeza vai ter muito mais chances de se sobressair na vida, seja no mercado de trabalho, seja no ambiente de trabalho, seja nas relações familiares, sociais, amorosas, né? Seja nos espaços. Quanto mais conhecimento, a gente vai ser menos escravos de dogmas, né? De fundamentalismos, de superstições, de falsas verdades, de crendices, de magias, né? Hoje a crendice, a superstição, a magia, o dogma está bem na moda, está bem em evidência, que muitas vezes impede a gente, né, traz verdades absolutas, traz crendices como verdades verdadeiras, e a gente engole aquilo ali, engole aquela verdade, aquela magia, aquela crendice, aquela superstição, e como uma verdade, isso impede. Não quero nem pensar, não quero nem questionar o dogma, né? Quando eu falo o dogma, enquanto vamos dizer, esse não questionamento dentro da religião, mas também tem os fundamentalismos, sejam políticos, sejam ideológicos, que terminam impedindo que nós possamos buscar, sim, o conhecimento mais científico, mais fidedigno, né? O conhecimento que vai quebrar essas crendices. E como, principalmente aqui no Brasil, nós somos um país cheio de crendices, um país muito supersticioso, muito religioso, e quando eu falo muito religioso, não é só da religião católica ou evangélica, mas nós temos aí várias religiões de matriz africanas, nós temos as religiões francesas, como o kardecismo, entre outras e muitas, né, as religiões indígenas. E nós fomos formados com essas verdades dogmáticas, religiosas, com esses mitos, né, essas lendas, ainda hoje, basta dizer que eu vi a imagem ali de um santo tal na esquina, e aquilo ali já se torna uma realidade, e de repente, quando vê, se monta um altar ali na esquina, daqui a pouco tem um templo, porque eu disse que vi um santo ou santa tal, e isso se torna verdade. Então, quanto mais conhecimento, né, e quando eu falo conhecimento, não é só o acadêmico, mas buscar não engolir tudo como verdade, né, trazendo principalmente o René Descartes no livro O Discurso do Método. Eu gosto muito desse livro. Ele diz que a gente deve duvidar de tudo, né, de tudo aquilo que nos trazem enquanto verdade. Se a gente não tiver a verdade clara daquele fato, a gente tem a dúvida até não ter espaço mais para duvidar, né? Eu vou trazer um pouquinho, claro, eu vou citar alguns livros que ajudam-nos a buscar conhecimento, né? Esses livros que eu vou citar aqui, tanto eles podem ser lidos, como eles podem ser escutados através do YouTube com os audiobooks, né? Hoje nós temos vários livros que eles são narrados no YouTube, como Cid Moreira narrou a Bíblia Sagrada. Nós temos vários, de vários autores que
Ah, mas às vezes a gente está cansado para ler, dá preguiça de ler, você pode escutar, até mesmo com um fonezinho de ouvido aí, pode escutar no carro, em casa, quando estiver descansando, de olho fechado, tá certo? Então, um dos livros que a gente pode, assim, que eu até indico, né, você quer buscar mais conhecimento crítico, metódico, da dúvida. Quando a gente fala de duvidar, não é negar, não, mas de repente aí eu sou religioso, sigo determinados dogmas ou doutrinas e determinados conhecimentos vão me afastar de Deus, da minha religião. Eu acho que não. Pelo contrário, determinados conhecimentos vão fazer que você não pinte Deus com um Deus ilusório, um Deus fantasioso, muitas vezes infantilizado. Como é que está o som? Nós temos aqui também a nossa produção aqui, Claudiana Albuquerque, o Alex Mano Brau também, Adalberto Júnior no apoio nosso, Lulica dos Palmares aí, com o pessoal da TV Unomaster, o Júnior Manuel também lá em Palmares. Tá legal, bacana. Daqui a pouco eu vou conversar com vocês aqui na internet, tá certo? Então, pessoal, quando eu falo buscar conhecimento, desde nós adultos, né, a gente está numa sociedade, eu vou tentar problematizar um pouquinho. Hoje a gente está numa sociedade, alguns estudiosos, alguns pesquisadores dizem que a gente está menos inteligente do que antigamente. Nós estamos numa sociedade mais infantilizada, como eu falei, com mais crendices, com mais verdades absolutas, justamente por conta de uma cultura narcísica. E a gente, nessa vibe do narcisismo, a gente começa a ter essas certezas, né, essas certezas muito mais, vamos dizer assim, muito mais no sentido da babaquice mesmo, daquela certeza idiotizada, vamos colocar assim, sem ofender ninguém. Eu me coloco nisso também, nesse processo. E que a gente termina negando o contraditório, termina negando essa dúvida. Então, duvidar não é negar, pelo contrário. Quanto mais nós pesquisarmos, quanto mais nós buscarmos fontes de conhecimento, que é diferente de informação. Um dos motivos que está fazendo com que a sociedade não desenvolva, as cognições intelectivas, o conhecimento, sim, as possibilidades aí de ampliação da forma de pensar, da forma de ver o mundo, da forma de conhecer o mundo. Um dos motivos que está nos impedindo essa ampliação das nossas cognições é o uso desenfreado da internet para informação. Quando eu falo informação, dancinha no TikTok, são aqueles textos gigantescos que falam aí do fim do mundo, de uma nova ordem, das teorias das conspirações. A gente hoje, acidentes, mortes, assalto, tudo que é desagradável se tornou aí entretenimento na internet. E a gente passa, fora o zapear, fora as discussões, as polêmicas nos grupos de WhatsApp, que termina tomando o nosso tempo praticamente o dia todo, além do trabalho, né? Hoje praticamente todo mundo trabalha com WhatsApp. E eu estou falando aquilo que a gente chama de fútil, né? Vamos trazer uma linguagem popular, de besterol, aquilo que vai, pelo contrário, vai me desviar daquilo que é importante. O conhecimento, ele sempre vai ser aquilo que é importante para a nossa vida. A futilidade, né? A pessoa fazendo careta lá, né? Hoje a gente fica lá vendo quem está fazendo a careta mais feia no TikTok, o beijinho lá. E isso não traz, pelo contrário, além de não trazer nada que vá, vamos dizer, evoluir a minha mente, nada que vá me trazer algo de novo para conhecimento, além de não trazer nada, vai me viciar, enquanto vício mesmo, enquanto uma repetição de prática, e cada vez eu vou estar mais ligado nessa forma de entretenimento, e a gente começa a se auto-sabotar. Eu não consigo,
estudar isso, eu não consigo estudar psicologia, eu não consigo estudar matemática, eu não consigo buscar isso, e fica um eu não consigo confortável para tudo que de fato seja importante. Então, a gente precisa, sim, eu acho que ter essa visão crítica, que o conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento nós tivermos, sim, podemos inclusive passar conhecimento para os nossos filhos. Ah, não, mas eu nunca fui muito de ler. Aí, de repente, eu nunca fui muito de ler, não ligo muito para o conhecimento e termino não estimulando meu filho, minha filha a ler, a estudar, a buscar conhecimento. Inclusive, nós devemos não só estimular os nossos filhos ao estudo, o estudo não enquanto castigo, o estudo não enquanto um martírio, enquanto um sacrifício, enquanto uma romaria ali, uma penitência. Hoje, eu digo tranquilamente, eu não estou aqui querendo jogar confete, mas sim, eu estou trazendo um exemplo porque a gente tem, no caso, eu tenho um certo conhecimento em determinadas áreas, eu falo um certo, bem nessa visão socrática, né? Só sei que nada sei, é um conhecimento limitado, mas tenho um certo conhecimento. E hoje, buscar estudar, pesquisar conhecimento, pesquisar fontes, ler, ver documentários, escutar audiolivros, se tornou um prazer diário, um prazer do dia a dia. É claro, hoje nós temos várias fontes de conhecimento. Conhecimento, sim, importante, não informação. Só diferenciando, conhecimento é aquilo que vai nos ajudar, que vai ser importante para a nossa sobrevivência, nossa condução, a nossa forma de lidar na vida, de lidar com os desafios da vida. A informação não. Mentira é informação. Fake news é informação. Bobagem é informação. Futilidade é informação. Só não é conhecimento. Então é muito importante. Mas como? Como é que eu vou fazer? Não, mas já essa hora, quanto mais, né? Como é que eu começo para adquirir? O que é que eu faço para adquirir conhecimento? Claro, a leitura já é um bom começo. Ah, mas eu nunca fui muito de ler. Começa lendo de 5 a 10 minutos por dia. Lê o quê? Bem, eu posso dar algumas dicas. Livros da sua área, dependendo da sua profissão. Se você é cozinheiro, sim, livros de culinária, né? Novidades aí, videoaulas, né? Se você é psicólogo, livros da área da psicologia. Se você quer ser psicólogo, de repente, aí, do direito, se você for advogado, não sei. Se você é comerciante, né? Se você vende um tipo de produto, busque conhecer mais a área, o mercado, as novidades, as inovações, aquilo que está ultrapassado. Já é um bom começo para você adquirir conhecimento. E ler, como eu falei, desde da leitura de livros, porque eu falo tanto da leitura, do folhear. Claro, é importante a gente escutar um audiobook, né? Eu escuto vários livros, né? Inclusive livros que eu não li ainda, mas eu já escutei. Como o discurso da servidão voluntária do Etienne de La Boétie, é um livro do século XVI, então é um livro bem antigo que não é tão fácil de achar. Eu escutei ele, mas a leitura nos ajuda não só a conhecer melhor as palavras, né? Sim, a enriquecer a nossa gramática, o nosso vocabulário, mas também, sim, a gramática enquanto pontuação, saber onde colocar as vírgulas. Então, quem lê, quem de fato lê melhor, né, ler mais, consegue desenvolver mais uma capacidade de escrita, mas uma habilidade na escrita, vai escrever melhor, vai se comunicar melhor, vai falar melhor. Não é que o sotaque nordestino é errado ou assim, não. Até a pessoa, a gente vê o Jesse Quirino, né, o Jesse trazendo aqui um dos grandes artistas aqui da atualidade no Nordeste,
Ele fala o linguajar nordestino para o mod, ele fala o vice, o oxe, tudinho, mas ele tem uma riqueza de vocabulário, principalmente do vocabulário nordestino, porque ele lê muito. O GSE, se eu não me engano, ele é arquiteto, né? Tem uma formação. Ah, não, mas eu não vou fazer faculdade. Não tem problema não, mas busque conhecimento. Como eu falei, desde inicialmente na sua área, né, é importante, na área que você quer. Não, eu já conheço aqui, de repente, sobre mecânica, mas eu quero ter uma outra profissão, eu quero ter uma outra, buscar um outro segmento. Leia sobre isso. Também aconselho ler ou escutar livros que falem sobre inteligência emocional, sobre relações interpessoais, mercado de trabalho, mundo corporativo. Sim, hoje como as pessoas devem se portar, né? Como buscar equilíbrio, como diminuir níveis de ansiedade. Mas quais livros eu começo? Bem, eu posso dar algumas dicas, né? Hoje nós temos aí, de repente, alguns autores, até vivos. Um livro de fácil leitura são os livros de Augusto Cury. Eu gosto muito do Código da Inteligência. Tem alguns que são repetitivos, que ele fala muito, até engraçado, das janelas killer, janelas lights, mas o Código da Inteligência, eu gosto muito que ele fala da visão multiangular, né? Das várias formas da gente reagir, de repente, aí, a situações difíceis, né? Da gente pensar, o pensamento multiangular. Então, o Código da Inteligência é um bom livro para você, de repente, buscar equilíbrio emocional. Quer uma leitura mais profunda? Os livros estoicos, né? Inclusive tem audiobook, tem os audiolivros no YouTube, como Meditações do Imperador Marco Aurélio. O audiolivro são mais ou menos 6 horas, muito bom, né? Nos ensina a ter equilíbrio, a lidar. A arte de viver do filósofo estoico Epicteto, né? A arte de viver é muito bacana também, ensina como a gente ser sensato, como a gente ser prudente, como a gente não ser inadequado, para a gente deixar de ser uma pessoa sem noção. Então ajuda bastante. E claro, nós temos grandes pensadores, como o filósofo Mário Sérgio Cortella. Inclusive estou aqui até com um livro dele, estou com 2, esse livro aqui, Verdades e Mentiras, Ética e Democracia no Brasil, do Mário Sérgio Cortella, Gilberto Dimenstein, Leandro Carnal e Luiz Felipe Pondé. Muito bom, fala sobre ética, né? Só fera. Estou aqui com o nosso Adalberto. São livros que ajudam, inclusive é importante, né? Quer buscar conhecimento, busque também ler sobre ética. O audiobook Ética a Nicômaco, né? Nós temos também em PDF na internet do Aristóteles. Aristóteles é um dos filósofos gregos, né? Ele foi, por sua vez, ele foi discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Sócrates. Aristóteles, ele tem um livro muito bacana que ele fez para o filho dele. Ele tinha, na época, né, Aristóteles viveu aproximadamente 360 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. E ele escreveu esse livro para o filho dele, ensinando como o filho dele devia se conduzir no mundo de maneira decente, de maneira ética, de maneira prudente. O nome do livro é Ética a Nicômaco. Vou repetir. Ética a Nicômaco. Também é uma boa leitura, né? Também hoje há traduções fáceis, né? Para uma linguagem mais compreensível. Sim, né? René Descartes, O Discurso do Método, também uma boa dica. Também tem audiobook no YouTube. Nos ajuda, assim, como eu falei, a gente buscar soluções para os problemas. Ele traz justamente que a gente vai lidar durante toda a vida com problemáticas, só que hoje a gente não está suportando pequenas problemáticas e a gente está hiperdimensionando, transformando num apocalipse, num Armagedon, no fim do mundo. Então, o Discurso do Método, de René Descartes, também é bem interessante.
O Príncipe de Nicolau Maquiavel. O Príncipe de Maquiavel também tem audiobook no YouTube. Também fala um pouquinho, a gente vai passar a entender melhor como é que funciona os governos tirânicos, né, a forma de governar. Ele traz muito a questão que o governante, para você buscar e se manter no poder, você precisa ser amado e temido, mas precisar escolher um dos dois. Se você precisar optar por ser amado ou temido, você que opte por ser temido, mas jamais seja odiado. Aí tem muitas situações bem interessantes. Tem aqui remédio. Cadê aqui? Júnior, vou pedir para ele abrir aqui para a gente conversar com vocês. A gente está falando de livros. Né? Mas, fora isso, nós temos vários vídeos com professores falando, sim. Eu não estou falando só da autoajuda, do mundo coach, da psicologia agora positiva, que também é muito semelhante. A gente vai até na próxima semana, na próxima segunda-feira, eu vou trazer um pouquinho aqui das novas formas de fazer psicologia e trazer uma questão crítica, tá certo? Mas vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos falar com quem está aqui ligadinho conosco, né? A Cleia Maria botou aqui boa noite, Cleia. Um abraço. Rei Silva, boa noite. Grande Rei, um abraço para você e sua família. Também Claudiana Albuquerque está aqui com a gente, da nossa produção. Adalberto Júnior também, que dá nosso apoio. Ele pergunta aqui, Eduardo Jorge, boa noite. Estamos caminhando numa infantilidade coletiva, ele diz aqui. Como o conhecimento pode ajudar esses indivíduos a amadurecer, ser menos inconstantes? Bom pensamento, Júnior. Sim, a gente está numa sociedade muito volúvel, sim, muito inconstante, né? Hora ama, hora odeia, isso no mesmo dia, meta, foco e de repente já não é mais o que eu quero. A gente investe tudo, talvez Cazuza, né, nos anos 80, ele estava aí tendo um presságio aí com a música exagerado, né, até nas coisas mais banais, para mim é tudo ou nunca mais, né, uma música de 30 anos atrás, bem atual. Então, como o conhecimento pode ajudar essas pessoas a amadurecer? Sim, em primeiro lugar, como eu falei, buscar o conhecimento que traga inteligência emocional, sim, que traga mais estabilidade, né? É bom não só o conhecimento, aí eu vou dar mais algumas dicas aqui. A gente falou de livros, a gente falou de audiobooks, a gente falou de vídeos, né? São vídeos, YouTube, nós temos aí vários documentários, é bem interessante, mas também quer amadurecer, observe as pessoas. Observe as pessoas mais idiotizadas e as pessoas mais sábias. Quer amadurecer com o conhecimento? É bem interessante, eu vou trazer aqui 3 tipos de pessoas, claro, assim, só enquadrando aqui 3 tipos de pessoas. Nós temos os tolos, vamos colocar assim, os idiotizados, não estou xingando ninguém, viu, pessoal? Aquelas pessoas que realmente são tontas, são tolas, são ignorantes, que erram e não aprendem. Erra, é uma manca de novo e repete os mesmos erros e envelhece cometendo burrada, idiotice, se dando mal e não aprende nunca, né? Ou seja, os tolos é muito difícil de aprender, terminam envelhecendo de pessoas engessadas e cometendo os mesmos erros. Os inteligentes, sim, cometem os erros, mas aprendem com os erros. Poxa, errei, pisei na bola aqui, deu besteira, deu merda, desculpa o palavrão. Como diz aí o carioca, deu merda. Aí eu vou aprender aqui, preciso tomar cuidado para não falhar mais isso. Vamos lá, os tolos não aprendem nunca, né? Erra e não aprende com os erros. Os inteligentes, sim, erra e aprende com os próprios erros para não errar mais. Mas os sábios, eles aprendem antes de errar. Vou repetir, os tolos não aprendem nunca, fica errando.
Os inteligentes aprendem com os próprios erros e os sábios aprendem antes de errar com os erros dos outros, observando o comportamento dos outros. Então, quer ser menos inconstante, veja como age uma pessoa inconstante. E veja como age com uma pessoa mais equilibrada, mais prudente, uma pessoa que espera, que tenha paciência, que invista, que se esforce por, de repente, aí seu objetivo, sua peleja aí. Então, observe e busque, né, aprenda com os inconstantes, aprenda com os tolos, o que não fazer, aprenda com os sem noção, como você não ser uma pessoa sem noção. Aprenda com os estúpidos, como não ser estúpidos. Mas tenha os sábios, aquelas pessoas equilibradas, as pessoas que tenham um bom trato, as pessoas, sim, que são mais estáveis. Procura ver como essas pessoas agem, conversa com essas pessoas. Então, é uma boa dica aí para você sair da volatilidade de repente aí, né? Vamos lá. Tem mais gente aqui. Felipe Pro. O grande Felipe Torres aí, ó. Grande Felipe. Ele até mandou aqui. Felipe, a gente tava bolando aí, ver se a gente faz um curso para você perder a timidez de falar em público aí. Vamos ver se a gente faz aí, de repente, a gente dá esse curso. Uma boa ideia que o Felipe trouxe aqui. Ele botou aqui. Boa noite. O excesso de informações é tão maléfico quanto a falta dele? Sim, Felipe. Boa pergunta, excelente. Sim, o excesso de informações, principalmente através das redes sociais, isso satura o cérebro. O cérebro, ele precisa, sim, de repente receber aquela informação, parar, principalmente se a informação for complexa ou se for até chocante, de repente uma notícia ruim, algo que me preocupe, eu preciso parar, analisar, né? Aplicar, sim, essa arte da dúvida e da crítica, né? diante daquela informação, fazer uma análise, faz sentido ou não, vou buscar fontes, essas fontes, isso faz sentido, essa informação é importante, não é? E aí, fazer uma análise crítica diante daquela informação e, se for necessário, como eu falei, através da investigação. Só que as pessoas, é uma informação em cima da outra e as pessoas não param nem para duvidar. Tudo a gente engole enquanto verdade. E esse excesso de informações, né, e o algoritmo, né, que é o robô que conduz a gente, ele faz com que o nosso cérebro, em vez de fechar a janelinha do smartphone, não, a gente daqui, dessa informação, puxe outra e outra e outra e outra e você perdeu 2, 3 horas fazendo nada, procrastinando, ou seja, deixando o que era importante para depois para ver gente fazendo careta ou ver conflitos ou fake news. E esse excesso de informações faz com que a gente nem pare durante o dia para pensar, sim, para fazer aquele momento de meditação, de autoanálise, de reflexão. Aquele momento, de repente, até mesmo de um lanche, de um almoço, né, você parar ali para almoçar, curtir a comida, refletir. A gente não está parando, é uma informação em cima da outra e é a correria, vamos correr, foco, meta, tal, e está tudo na correria e está tudo muito difícil e as pessoas não estão conseguindo pensar. Se a gente não pensa, a gente começa sem querer a emburrecer. Vou usar esse termo, emburrecer. Ou seja, deixar de desenvolver o intelecto, digamos, mais crítico, mais maduro. Então, o excesso de informações, inclusive da dor de cabeça, faz com que você muitas vezes não só prejudica a gente na questão psíquica, mas também no corpo, né? As pessoas não estão mais bebendo água, não estão mais parando para comer muitas vezes, né? Não metabolizam direito, não estão mais dormindo, parando para dormir, postura corporal, tudo isso traz prejuízos, sim. O mais importante, que a gente divida, é importante, vou trabalhar, vou precisar do Zap agora para trabalhar, sim, vou usar. Mas em determinado momento eu preciso desligar
os dados, o Wi-Fi, para viver, para de repente curtir minha esposa, meu marido, meus filhos, ler um pouco, buscar informações, buscar conhecimento, buscar conteúdos que realmente me façam melhorar. Reportagens. E quando eu falo em buscar conhecimento, pessoal, não é só no livro. Eu trouxe os livros, incentivo. Eu sou um apologista da leitura. Da leitura, inclusive, para pessoas que não têm prática de leia. Comece com 5, 10 minutos, passe isso para o seu filho, coloque como importante que para o seu filho, para a sua filha, é o que vai fazer dele uma pessoa, sim, uma pessoa mais saudável, que vai dar emprego, o que vai fazer com que ele sim, se projete bem na vida, não seja mais um idiota no futuro, né? Não seja mais uma pessoa que esteja precisando de cuidados, né? Até o Augusto Cury ele diz que metade da população nos próximos anos aí vai estar sendo inútil praticamente no mundo, vai estar atrapalhando, vai estar se matando, doente, adoecida, dando trabalho, e uma metade, claro, saudável. É bom a gente pensar de que lado a gente vai querer estar, dos saudáveis ou dos que precisam aí de ajuda. Então, quando eu falo conhecimento, como eu falei, aprenda com as pessoas, escute. Eu durmo hoje em dia, antigamente eu dormia escutando a Goiânia FM, a programação musical, que é muito boa, por sinal, a Tribuna FM. Hoje eu durmo escutando a CBN. A rádio que toca notícias, e são notícias verdadeiras. Não é fake news, não. São fontes confiáveis, são mídias confiáveis. Eu escuto a CBN porque traz informações, traz conhecimentos, traz dicas sobre saúde mental, né, questões políticas, o que está acontecendo no cenário nacional, mundial, pernambucano, nós que somos daqui de Pernambuco. Busque conhecer o nome das coisas. O nome de quê? Dos carros. Ah, não, tinha um carro grande ali, branco, um carro grande branco. Então, busque conhecer tudo aquilo que você não conhece, o nome das coisas, das pessoas. Procure saber o nome das pessoas, o nome das coisas, os nomes das coisas que a gente não conhece. Eu falo isso enquanto treinamento cognitivo, repetição. Aquilo que eu não sei o nome, aquilo que eu não fui apresentado e de repente eu vou me deparar, é importante a gente ter essa curiosidade e estimular também nossos filhos a ter essa curiosidade. Conhecer tudo aquilo que não conhece. O que mais? Sim, conversei, estudar um pouco sobre história, né? História da humanidade, história do Brasil é interessante. Matemática, não precisa estudar equação de segundo grau, claro, se isso faz parte da grade da criança, do adolescente, tudo bem. Mas a gente precisa aprender conta de mais, conta de menos, de somar e dividir. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Compreendeu, pessoal? Então, isso é que é importante. A velha tabuada. Não, mas eu nunca vou. Eu vou para humanas, porque humanas não trabalha com matemática, trabalha sim. A psicologia trabalha com dados estatísticos, com porcentagem. Tudo isso faz parte. Para a gente dizer que, por exemplo, o Brasil ele tem aproximadamente 9,3% da sua população que apresenta transtornos da ansiedade. Isso equivale a 18,7 milhões. Isso é matemática, isso é estatística, isso é porcentagem. Então, tudo envolve matemática. Mas eu não consigo estudar matemática. Talvez porque esteja sendo apresentado como um monstro, algo difícil, algo que seja, aí de repente, um martírio. Não. A gente brinca com a matemática. Eu falo enquanto estímulo mesmo. Um pouquinho de história, um pouquinho de geografia, um pouquinho sobre saúde. Como eu falei, hoje nós temos várias fontes. Tem mais gente aqui? O senhor poderia falar um pouco sobre a mediocridade? O que é ser uma pessoa medíocre? Eu acho que é o Andrelão aqui. Vamos lá.
Pode atender aí. Daqui a pouco eu respondo aqui a pergunta. Tem alguém ligando aí, que é o telefone do meu amigo Júnior. Daqui a pouco, Rei, eu vou ler sua pergunta. Eu achei interessante, não li completa. E vou responder aqui. Então, pessoal, conhecer pessoas, conhecer o diferente, estudar um pouco. Quando eu falo estudar, enquanto pesquisa, né? Tire todo dia, tire um pouquinho, um tempo, 20, 30 minutos, né? Se não der 1 hora, se for 1 hora, ótimo. Mas pelo menos meia hora para se dedicar, para desligar o Zap, né? Até pode usar o celular, mas para obter esses conhecimentos que vão lhe ajudar. Isso é uma matemática. Aí eu vou dizer, né? Matemática da neurociência. A neurociência é muito clara. Quanto mais nós, sim, nos atentarmos, né? Aprimorar a nossa percepção para o diferente, para as coisas, para o nosso ambiente, para os comportamentos, para o que é dito de importante, para aquilo que de fato vai nos ajudar a melhorar o nosso conhecimento. Vai fazer com que a gente possa, assim, desenvolver áreas do cérebro, aquilo que a gente chama de sinapses. Busque também, até aconselho, não só o conhecimento intelectual, o conhecimento científico, o conhecimento das coisas, mas também busque fazer uma atividade física, pratique um esporte. Você também desenvolve as áreas psicomotoras. Busque, se puder, aprender a cantar, aprender um instrumento, aprender uma habilidade artística manual, sim, para o desenvolvimento do cérebro. Converse com pessoas de outras religiões. Se você tem fé, se você é seguro da sua religião, o outro não vai fazer isso. A minha cabeça, né? Se eu tenho convicção da minha, se eu estou bem com a minha religião, ou de repente aí com o meu segmento, não tem problema eu conversar com uma pessoa que age diferente, que pensa diferente, que tem uma cultura diferente, só vai complementar, muitas vezes, não só o meu conhecimento, mas inclusive vai me fazer ver que a minha verdade não é a única absoluta. Mas vamos lá, Silva Rei, Rei Silva, botou aqui, o senhor poderia falar um pouco sobre a mediocridade, o que é ser uma pessoa medíocre? Guardo comigo uma frase que aprendi com o senhor. Pinico de barro não enferruja. Oh, coisa boa, isso aí. Pinico de barro não enferruja. Essa frase não é minha, viu, pessoal? Isso aqui é uma frase, um dito popular, é um pensamento aí de domínio público, não é minha. Mas vamos lá. O que é ser uma pessoa medíocre? É que tem aquele conhecimento muito limitado. É aquela coisa que não vai subir, não vai desenvolver, tem dificuldade, sim, de buscar uma excelência. Vamos colocar nas profissões, vamos colocar nos pensamentos. É aquele pensamento mais, digamos, menos rico de conteúdo, aquela prática mais, vamos dizer, de mediano a ruim. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um futebol, jogo de futebol, vamos escalar um time, né? Lá na rua a gente batia pelada, tinha os bons, vamos escalar quem é bom, Sérgio, né? Lá na rua tinha Sérgio, tinha Edinho, tinha Toninho, os caras que eram bom de bola. Tinha os medianos, né? Os medianos, que eram, eu acho que eu me encaixava muito mais entre os medianos, aqueles que eram bonzinhos, sabia jogar, mas não tinham destaque como Sérgio, Edinho, como Toninho, com esses caras, esses amigos, que eram muito bons, como Ronaldo, né? Lembrando aqui de alguns amigos da infância. E tinham os ruins, perna de pau. Aqueles que a bola vinha, se ficasse de frente para a barra, chutava para fora, que não tinha muito jeito com a bola. Esses são os medíocres. E isso serve para a vida. Na profissão tem pessoas medíocres. Nas ideias, né? Tem psicólogos medíocres, né? Com todo respeito, como tem psicólogos
excelentes, de alto nível, como tem em todas as profissões. As pessoas medíocres são aquelas pessoas fúteis, aquelas pessoas realmente que não traz, que não consegue pensar, não consegue evoluir. Ah, tá bom, tá tudo certo. Ah, deixa levar, tá tudo bom. Termina não sendo pessoas atuantes, pessoas que se desenvolvem, que termina se limitando nessa cognição mesmo, menos desenvolvida, que não buscou mais conhecimento, não se aprimorou. Então, para ser um bom psicólogo, eu não estou dizendo que eu sou bom, não. Eu estou falando para um profissional ser um bom psicólogo, ser um bom cozinheiro, ser um bom mecânico, ser um bom comerciante, a pessoa precisa de muito investimento e, às vezes, anos de dedicação, de aprimoramento, de quebrar a cara, de tentar, de não conseguir, né, de evolução. Né? Fora a faculdade de 5 anos de psicologia, você precisa de anos de experiência. E não é só experiência, porque o medíocre, a pessoa mais limitada, eu não estou xingando, quando eu falo pequena, não estou desqualificando ninguém. Me coloco nisso também, me coloco nesse meio, como uma pessoa que hoje eu sou menos limitado do que de repente há 5, 10 anos atrás. Hoje, pelo menos, eu sou menos estúpido, me coloco também nesse bolo aí, tá certo? Então, as pessoas medíocres terminam não se desenvolvendo. Tem aqui, Silva Rei botou aqui, aprendi. Janete Cruz de Albuquerque, aí de Goiânia, botou boa noite, Eduardo Jorge, boa noite, Andréa. Andréa Cristina, parabéns pela live, né, botou aqui também. Janete botou, a religiosidade é muito importante em nossas vidas, acredito ser uma das principais coisas para buscar paz, harmonia e felicidade. Vamos lá, a religiosidade. Você falou uma coisa bem interessante, Janete. Sim, a religiosidade é muito importante. Religiosidade é diferente de religião, né? Você pode não ser pertencente a uma religião, no caso um templo, uma comunidade, e você ter a sua religiosidade, ser cristã, ser, de repente, aí... sincretista, né? Eu sou cristã, mas acredito em alma penada, acredito também em Maria, em santos disso aí. Você pode... A religiosidade é isso, essa ligação com a fé. Religião justamente o segmento. A religião é a organização, inclusive teológica, ideológica, né? É a forma, é aquela organização com os membros, com geralmente o templo, a igreja, o tipo de ritual, o tipo de ordem. Então a religião é isso. Agora, a religiosidade, sim, ela ajuda a gente, vamos dizer, ter essa questão mesmo mais do respeito, da hierarquia, o senso de comunhão. A religiosidade, dependendo aí do segmento, ajuda você a ser mais caridoso, ajuda em campanhas, dá emprego, né? Hoje a gente sabe que principalmente aqui, pessoas religiosas, vamos citar aqui o mundo evangélico, né? De repente, eu sou um dependente químico, né? Uma pessoa aí, um dependente que é de crack, tudinho, vivia perdido, perdi tudo, perdi emprego, mulher, casa, carro, estou pelas ruas, e de repente eu vou para o fundo do poço, na sarjeta, aí chega de repente alguém da religião X evangélica, vamos trazer aqui, ou da católica, mas vamos trazer a evangélica, aí diz, Jesus tem um plano para você, e eu, dependente químico, eu faço, poxa, eu vou nessa, eu estou aqui já quase morrendo, eu vou lá, e de repente eu começo a frequentar aquela igreja, começo a botar uma roupa legal, tomar banho, tal, começa a se organizar e dar emprego. Então, também tem essa função, principalmente as religiões aqui no Brasil. Se você é de um determinado segmento, você inclusive mexe com a economia, né? As religiões em si. Mas ao mesmo tempo, a religiosidade pode tornar a gente um fundamentalista, um fanático, inclusive uma pessoa violenta. A gente vê aí, são por conta dos fanatismos, dos fundamentalismos religiosos, que pessoas são mortas, né?
Ainda hoje mulheres são apedrejadas no Oriente Médio, né? Ainda hoje mulheres não podem, né, em alguns países do Oriente, não pode andar sem a famosa burca. Aqui no Brasil nós temos aí muita violência em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da família. Nós temos aí muita brutalidade, né, e inclusive se mata em nome de Deus. Se a gente lembrar, inclusive, o nosso presidente Bolsonaro, ele levou uma facada porque o rapaz disse que foi Deus que mandou, né? Em nome de Deus, deu uma facada aí, quase que mata o presidente. Né? Na época ainda estava na campanha. Então, eu gosto também desse pensamento do Leandro Carnal, que ele diz que a religião, a religiosidade ou a religião é um signo aberto. A religião serve para salvar, para ajudar e também para matar, para justificar mortes, inclusive. A Inquisição na Idade Média, né, matava, queimava pessoas para tirar o demônio do corpo, né, para salvar a alma. É bom a gente sempre lembrar que o mais importante é como, de que uso a gente faz da religiosidade. Isso, a religiosidade que eu tenho, me faz ter uma relação só com Jesus, com Deus, com Maria, eu e Maria, ou eu e Jesus, eu e Jesus, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, e eu esqueço das pessoas, de repente, do meu lado, e o mundo é ruim, e as pessoas são mais. Se a religiosidade está trazendo esse sentido, está fazendo mal para mim. Está me afastando de Cristo e não me colocando numa condição de cristão. Seja qual for a religião, se a sua religiosidade faz de você uma pessoa melhor, mais compreensiva, menos condenadora, se faz de você uma pessoa menos preconceituosa, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais amorosa, né? Se faz você ser menos egocêntrico, então a religiosidade está funcionando de maneira saudável. Se ao contrário, se faz de você ou a mim um moralista, uma pessoa que condena qualquer coisa está errado, isso é pecado, vai para o inferno, isso aí devia ser fuzilado, isso aí devia uma chibata boa. Então, se a gente usa a religiosidade dessa forma, a gente está justamente sendo anticristão. Tá certo, pessoal? Olha, para a semana a gente vai estar continuando aqui, vou trazer um pouco também aí da crítica sobre a psicologia pós-moderna, mas busque conhecer tudo aquilo que você não conhece, escute pessoas, fale menos, observe mais, perceba mais. É interessante, né? Eu treino uma prática já há alguns anos. Eu vou trazer esse exemplo aqui, viu, pessoal? Não estou falando para me vangloriar, não. É só, erro muito, né? Ainda muitas vezes piso na bola, muitas vezes eu achava que sabia, mas quando eu vejo, como Sócrates diz, né? Nada sei, né? Vem alguém e me mostra. E muitas vezes que não teve até o acesso ao estudo como eu tive, que me mostra verdades muito mais coerentes e prudentes do que a minha. Mas eu costumo treinar qualquer lugar, né? Para você ter uma ideia, como assim, eu treino buscar essa curiosidade pelo conhecimento. Quando eu chego num lugar, num ambiente diferente, eu olho tudo, né? Eu boto isso enquanto prática, treinamento cognitivo. Eu olho desde o lugar, o ambiente, temperatura, né? Se vai chover, se não vai, né? Mas o que tem a ver com aquele ambiente que você vai? Sim, como é que estão as pessoas, o que é que está rolando ali, quais são os discursos, se está um ambiente conflituoso, se não está, como as pessoas olham, qual a hora de me colocar, qual a hora de calar, o que eu devo falar, o que eu não devo falar. O nível, olha o cor da parede, nível enquanto construção, rota de fuga, saídas, como as pessoas estão se portando, como as pessoas estão falando, qual o sentido daquilo. É um treinamento, isso pode, em qualquer ambiente, em qualquer espaço que eu vou, no dia a dia, espaço social de trabalho, a gente vai tocar, um determinado lugar. Esse treinamento dessa percepção mais fina. E claro, sempre escutando, sempre perguntando, principalmente conhecimento daquilo que eu ainda não conheci. Coloca isso como um mote. Claro, eu falo isso sempre
para você refletir sobre o que eu estou falando, sobre analisar esses meus conselhos, não engoli-los também. Tá certo, pessoal? Deixa eu ver aqui, botou aqui, ligação com Deus, exatamente, isso é importante. E que essa ligação com Deus seja, eu como sou da filosofia estoica, né, a ligação com Deus enquanto natureza, essa ligação, essa harmonia com as pessoas, menos conflitos, menos danos à natureza, aos animais, né, poluir menos, exigir menos dos outros. Quanto mais eu tiver consciência de que tudo o que acontece não tem nada errado, tudo faz parte de um ciclo, né? Inclusive as tragédias, aquilo que é injusto, isso tudo faz parte da nossa natureza, do mundo que vivemos. Isso a gente não controla. Tá bom, pessoal? Procurem estudar um pouco aí, procurem conhecer um pouco aí, uma última dica sobre os filósofos gregos, né? Os filósofos justamente da era socrática, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Nós temos aí vários professores, YouTube, muita gente falando. Procure conhecer um pouquinho sobre a história de Albert Einstein, de Isaac Newton, de Santos Dumont, Sigmund Freud, né? São alguns personagens bem interessantes. Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, sim, pensadores pós-modernos, né? O pessoal mete muito pau. Inclusive, ultimamente, tem gente que tem demonizado Paulo Freire, né? Paulo Freire, que é um patrono da educação brasileira. A gente sabe que hoje, temos certeza que as pessoas que não buscam conhecimento são as mais estúpidas, são as mais ignorantes, né? E quanto mais educação, quanto mais... Eu falo educação enquanto... Sim, a promoção do conhecimento, a educação de qualidade e educar não só na escola, mas nós também educarmos adultos. Então, antes de criticar ou meter o pau em Paulo Freire, leia A Pedagogia do Oprimido. É bem interessante esse livro dele. Então é importante, inclusive, escutar aquilo que a gente discorda. Por exemplo, né, eu gosto muito, não quero entrar na seara política, mas eu acompanho lives tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Para quê? Para conhecer as ideias, o que faz sentido, o que não faz sentido. Vejo programas da Umbanda, programas de TV, umbandistas, documentários do Candomblé, pentecostais, batistas, programas da Igreja Católica, enquanto conhecimento. Né? Gosto muito de outras culturas, os lugares, qual faz sentido ali, como foi construído, como foi construída a nossa história. Claro que não é da noite para o dia. Claro que ninguém bota a mão na cabeça da gente, agora você vai ser um sábio. Mas é uma prática diária. Eu digo, menos Netflix, a não ser que seja documentários, menos Netflix, menos série e mais conhecimento. Inclusive vicia, tanto zapear vicia quanto ficar na Netflix, tá certo, pessoal? Vamos lá, tem mais gente aqui. Rúbia Simões, minha amiga Rúbia Simões, aqui da Secretaria de Saúde de Paulista, nossa da saúde, né? Nossa coordenadora do programa Saúde na Escola, botou aqui. Parabéns pelo conteúdo da live, Eduardo. Obrigado, Rúbia, você é sempre gentil. Janete Cruz Brito, refira a religião que traz o bem como exemplos. Que sim. Independente, Janete. Se você... Pode ser de qualquer religião que traz o bem, sim. Que se você usa aquele segmento para promover cidadania, promover cuidado, principalmente para os mais pobres, para os mais excluídos, né? Independente de qual seja a sua religião, isso é o que faz sentido, tá bom? Agradeço muito aí, muito obrigado aqui, o apoio aqui do nosso grande Júnior. Deixa eu ver aqui como é que tá, como é que volta aqui.
Cadê aqui? Facebook. Cadê? Onde é que abre aqui, Júnior? Aqui em cima. Aqui, pronto, aqui. Ah, legal, bacana. Vou tentar ver aqui, vou tentar de novo. Eu queria ver as pessoas. O Júnior está dando um apoio aqui. Eu queria ver as pessoas que curtiram. Só para eu falar aqui o nome da turma que curtiu. Bom, vamos lá, vamos. Tô apanhando aqui. Live é assim mesmo, é ao vivo. Vamos ver como é que tá aqui. Ah, pronto. Eu tô apanhando aqui um pouco, pessoal. Eu queria ver só a parte das curtidas. Mas, de qualquer forma, a gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso momento, né? São exatamente 8h40, né? Já faz 1h e 5 minutos que estamos aqui. No instante passa, hein, Júnior? 1h e 5 minutos, é muito rápido. Mas que bom. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso conteúdo. Reflitam, pensem, busque o conhecimento. Busque observar, busque escutar aquilo que não faz parte ainda. Inclusive o conhecimento ruim, quando eu falo, não para a gente tá buscando as fake news, mas inclusive aprender o que a gente deve descartar, o que a gente deve filtrar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Lembrando que essa live está sendo transmitida pela TV Unomaster, daí de Palmares, do nosso amigo Lulica dos Palmares, Júnior Coronel e companhia, aí uma turma muito legal, né? Um abraço para todos os amigos da Mata Sul de Pernambuco, né? Um abraço também ao pessoal de Goiânia que nos acompanha sempre. Mata Sul de Pernambuco, inclusive o litoral norte de Alagoas, né? Aquela região ali, Palmares, Água Preta, nós temos Maragogi, Jacuípe, Porto Calvo já em Alagoas, bem bacana aí. Tá bom, pessoal? Muito, muito obrigado. Consegue ver quem está curtindo aí, Júnior? Não, tá ruim, né? Pra gente ver. Mas eu agradeço bastante, viu, pessoal? Então, quem puder, compartilha a nossa live. E vamos ver se a gente amanhã faz uma live no Instagram, também para a gente continuar conversando, tá certo? Então, segue a gente lá no Instagram, Eduardo Jorge Psi. O YouTube, Eduardo Jorge Psicólogo. E nós temos também aqui uma página no Facebook, Eduardo Jorge, o Psicólogo das Multidões, tá certo, pessoal? Um abraço a todos aí que nos acompanharam. TV Unomaster. Aí um abraço, conteúdo de qualidade. Até a próxima, Psicologando com Eduardo Jorge. Tchau, tchau.